Nesse sentido, há sim uma relação direta com a idolatria do conhecimento, mas não do conhecimento enquanto tal. O problema não está no saber, nem na filosofia, nem na ciência, mas no conhecimento desvinculado da verdade e da humildade. Quando o intelecto deixa de ser instrumento e passa a ser critério último, quando a razão já não se submete à verdade, mas exige que a verdade se submeta a ela, quando o homem passa a julgar Deus em vez de ser julgado por ele, aí o conhecimento se torna, sob certo aspecto, demoníaco. Não por seu conteúdo técnico, mas por sua orientação espiritual. E isso precisa ser dito com clareza. Não é o ato de pensar que corrompe, mas o lugar que o pensamento ocupa. Pensar é humano, absolutizar o pensamento é idolatria. Sob a ótica cristã, as chamadas então doutrinas de demônios, no qual nós refletimos mais de uma hora aqui, portanto não se reduzem a heresias grosseiras ou a negações explícitas de Deus. Elas incluem de modo mais sutil, principalmente teologias distorcidas, que preservam a linguagem cristã, mas esvaziam o seu sentido, e Cristo continua sendo citado, porém já não é Senhor. A cruz permanece no discurso, mas perde o escândalo. O pecado é relativizado, a graça é banalizada, a santidade é substituída por autoafirmação. É uma fé sem arrependimento, sem temor, sem transcendência, uma religião que conforta, mas que não converte. Sistemas filosóficos, científicos ou psicológicos absolutizados, que se apresentam como explicação total da realidade e por isso tornam Deus desnecessário. Não porque neguem explicitamente sua existência, a existência de Deus, mas porque funcionam como se ele não existisse. Aqui, o saber ocupa o lugar do sagrado. A razão, a técnica, a política ou a ciência passam a exercer função redentora, e isso é idolatria refinada. É preponderante frisar: estudar filosofia não é em si receber uma doutrina de demônio. Ler Nietzsche, por exemplo, analisá-lo, compreendê-lo, reconhecer sua genialidade e ainda assim dizer com lucidez: isso não é compatível com a minha fé. E não é engano, é discernimento, do qual esta foi a base de nossa reflexão. O problema surge quando não se lê Nietzsche, mas se passa a querer ser o Ubermensch, quando sua visão de mundo não é avaliada à luz da verdade, mas assumida como o horizonte derradeiro do ser. E nesse fulcro já não se trata de leitura crítica, mas de adesão ontológica. E é aí que o deslocamento então acontece. Há ainda moralidades aparentemente elevadas, discursos que exaltam o amor, a liberdade, o bem-estar, mas sem raiz ontológica, sem fundamento transcendente. Trata-se de uma ética sem Deus, que termina inevitavelmente em contradição, pois já não sabe por que algo é bom ou mal, apenas que parece ser. É uma moral guiada por consenso, não por verdade. Os demônios não precisam ensinar falsidades grosseiras, basta deslocar o centro. Basta tirar Deus do trono e colocar ali não explicitamente um demônio, mas nessa expressão caricultural, mas o ego, a razão autônoma ou o espírito do tempo. O conteúdo pode até conter fragmentos de verdade, mas a finalidade já é outra. O erro demoníaco raramente está no que se diz, mas no que se omite. Não no que se afirma, mas no que se substitui. Por isso que Paulo não alerta contra a ignorância, mas contra o engano. E o engano pressupõe inteligência, supõe leitura, supõe reflexão, supõe inclusive boa intenção.
As doutrinas de demônios não se espalham entre os simples por meio da brutalidade, mas entre os instruídos por meio da sedução. Ora, em última instância, trata-se de um conhecimento que informa, mas que não transforma, que não converte, que explica, mas que não redime, que expande a mente, mas empobrece a alma. Um saber que se afasta do temor de Deus e, afastando-se dele, afasta-se do princípio da sabedoria, ressaltada por Salomão lá em Provérbios, no qual ele ressalta que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pode então envolver teologia distorcida, pode então envolver idolatria do intelecto, pode então toldar, volver e redundar sistemas de pensamentos sofisticados, inclusive filosóficos, sim, eu não nego, mas o fio condutor é sempre o mesmo, um conhecimento que já não se curva diante da verdade, mas pretende substituí-la. E quando isso acontece, não importa o quão brilhante ele seja, sua origem já não é do alto, já não vem do céu. Mas então o Übermensch em si é uma doutrina de demônios? Não no sentido estrito bíblico. Nietzsche não propõe culto, não propõe invocação, não propõe rito, nem mediação espiritual. Ele não pede que alguém adore o Übermensch como uma divindade. Logo, não é doutrina de demônio, lá no sentido que nós conversamos em Timóteo, no qual Paulo faz menção. Mas, e aqui vem o ponto decisivo, o Übermensch é uma antropologia rival, uma soteriologia secular. Nietzsche ele substitui Deus, não por outro Deus, ou por algum demônio, por alguma entidade espiritual, mas por um projeto humano absoluto. O que estava em Deus, isto é, sentido, o valor, o fim, e então tudo isso se desloca para a vontade humana criadora de valores. E isso não é demoníaco por invocação, é perigoso por usurpação. E onde que esse Übermensch, então, Übermensch se torna espiritualmente problemático, perigoso? O problema não está na palavra, nem no conceito como exercício crítico. O problema emana quando o Übermensch, o super-homem, ocupa o lugar que só Deus pode ocupar. Ou seja, quando o homem se torna a medida última do bem e do mal, quando a vontade substitui a verdade, quando o eu quero, que Nietzsche fará menção lá em relação às metamorfoses, substitui o quando a criação de valores elimina qualquer referência ao bem em si. E nesse ponto, o Übermensch, o além do homem, deixa de ser diagnóstico filosófico e se torna idolatria do eu. E idolatria na Bíblia sempre toca o campo do demoníaco. Não porque invoque diretamente, explicitamente demônios, mas porque desordena a adoração. Então, quando isso vira doutrina de demônios, não é doutrina de demônios no plano teórico. Pode tornar-se funcionalmente equivalente a uma doutrina de demônios no plano existencial. Quando alguém tenta ser um além do homem, isto é, ele recusa qualquer transcendência, ele rejeita a cruz como fraqueza, tal como Nietzsche. É o que Nietzsche vai. Eu vou procurar fazer um vídeo específico então sobre isso para ficar mais fácil em relação às suas críticas, mesmo em relação ao Evangelho, para vocês entenderem melhor essa reflexão aqui. Mas então se rejeita a cruz como fraqueza, despreza a compaixão como moral de escravos, transforma o poder em critério de valor. Essa pessoa não está apenas errando filosoficamente, ela está reencenando o pecado original. Sereis como deuses, disse Lúcifer a Adão. E aqui esse paralelo com Lúcifer é inevitável, não por intenção explícita, mas por estrutura interior. Não é adorar outro ser, é adorar a si mesmo, como fonte do sentido, que foi exatamente o que Lúcifer fez. Desenvolveu
Ele não queria criar um Deus, ele queria adorar a si mesmo. Mas será que Nietzsche queria isso? Olha, importa menos do que parece. Nietzsche ele não escreveu como profeta espiritual, mas como diagnosticador de uma civilização doente. Ele viu corretamente a decadência de um cristianismo moralista, ressentido, sem transcendência viva. O erro dele não foi denunciar ídolos, foi propor um ídolo novo no lugar do Deus que havia sido mal representado. Ele matou um espantalho e no vazio que ficou no niilismo colocou a vontade. E o Ubermensch não é doutrina de demônios por definição. Ela não envolve espíritos, ritos, invocações, conforme já mencionado, mas ela se torna espiritualmente perigoso quando substitui Deus como fonte do bem e transforma o homem em absoluto, elimina a verdade em favor da força. Nesse ponto, não é demoníaco por origem, mas compatível com a lógica do orgulho que sempre precede a queda. Nietzsche não criou demônios, mas descreveu, sem querer, o tipo de homem que pode viver muito bem sem resistir a eles. Não por magia, por soberba silenciosa. E isso, para o Evangelho, já é grave o bastante. Ora, muitas pessoas hoje não estão buscando ser super-homens, no sentido filosófico nietzschiano, nem sabem que geralmente quem foi Nietzsche, nem estão refletindo conscientemente sobre o Ubermensch, e ainda assim o movimento interior delas caminham nessa direção, sem que ainda percebam. Não porque sejam más, não porque queiram virar deuses, mas porque já estão cansadas de serem ninguém nesse sentido. Cansadas de serem pobres, invisíveis, rejeitadas, sem nome, sem relevância social, sem um lugar, sem uma importância social. E o que elas buscam no fundo não é poder, é significado. Não é dominação, é identidade. Não é soberba, é alívio da própria pequenez. E é aí que entra o ponto delicado. Quando o homem não encontra seu nome no amor, ele tenta encontrá-lo no pertencimento. Quando não recebe identidade, ele tenta construí-la. Quando não consegue esperar pela graça, tenta erguer-se por si mesmo. E isso pode acontecer por meio de filosofias de estruturas simbólicas, de ordens iniciáticas, de grupos fortemente identitários. Não importa o nome, não convém. O que importa é o movimento da alma, é deixar de ser criatura para tentar ser autor de si mesmo. E isso, do ponto de vista cristão, não é loucura, nem necessariamente pecado consciente, nem envolvimento espiritual imediato. É, antes de tudo, cansaço existencial, uma tentativa, muitas vezes inocente, de autossalvação. Por isso, quando falamos dessas coisas, não falamos para julgar ninguém, falamos para discernir. Porque o Evangelho não começa acusando o homem de soberba, ele começa dizendo algo escandalosamente simples. Você já é alguém porque é amado. Inclusive, Deus nos amou primeiro, e é a partir disso que tudo o que vem depois precisa ser entendido. Sob a ótica cristã, e é preciso dizer isso com cuidado, sem sensacionalismo. Essa questão não se resolve num ou isto ou aquilo. A alma humana não é plana, ela é estratificada, profunda, às vezes contraditória, ela não é um elástico. Nem todo o desejo de ser Obermensch, de ser mais, de ser alguém na vida, de ser poderoso, é de imediato um envolvimento espiritual maligno, mas todo o desejo de ser Ubermensch carrega em seu núcleo uma tensão espiritual real. Na maioria dos casos, isso começa num nível muito humano, psicológico e existencial, que a pessoa não quer ser acima do homem por soberba metafísica, ela quer parar de ser frágil, quer parar de doer,
quer deixar de ser invisível, é cansaço de culpa, de limite, de dependência, de sofrer sempre. Aqui não há demônio, há dor mal elaborada, há ferida narcísica, há um desejo desesperado de controle, de aparecer, de chamar isso de significado, de propósito, de identidade. O problema se aprofunda quando isso deixa de ser apenas sentimento e passa a se tornar projeto de identidade. Quando a pessoa então não diz mais, me sinto pequeno, mas quando ela começa a dizer, eu quero ser outra coisa. O Ubermensch de Nietzsche não é apenas alguém forte, é alguém que cria seus próprios valores, que não se submete a nenhuma instância transcendente. E do ponto de vista cristão, isso toca diretamente o coração da queda, no qual nós já dizemos, sereis como deuses. O problema não é ler Nietzsche. Ler Nietzsche pode ser exercício intelectual legítimo. O problema é aderir ontologicamente à sua proposta. Não se trata de possessão nem de manifestações demoníacas clássicas. Trata-se de algo mais sutil, mais silencioso, mais silente, uma ressonância espiritual, uma ideia que encontra terreno fértil no ego e desloca ao centro do ser. O mal aqui não entra pela violência, ele entra pela sedução da autonomia absoluta. Em casos mais raros, mas possíveis ainda, isso chega a um nível propriamente espiritual. Quando a pessoa passa a viver como se Deus não existisse, quando rejeita deliberadamente qualquer limite, qualquer juízo, qualquer alteridade, quando começa a desprezar a humildade, a compaixão, o arrependimento, vendo tudo isso como sendo fraqueza, quando há prazer em transgredir por princípio. A tradição cristã chama isso de espírito de soberba. E a soberba, para o cristianismo, não é apenas um defeito moral, é a raiz de todas as quedas. O cristianismo, porém, não sai por aí dizendo quem pensa assim está possuído. Ele diz algo mais grave e mais simples. Quem quer ser Deus termina por perder o humano. O oposto do Ubermensch não é o homem fraco, é o homem reconciliado com a sua condição de criatura. Cristo não propõe um além do homem, mas um homem transfigurado pelo amor, não pela vontade de poder. E isso se aplica também a outras realidades, como ordens iniciáticas, sociedades fortemente identitárias, estruturas simbólicas fechadas. Muitas pessoas entram nelas não por maldade, nem por desejo de dominar o mundo, mas porque estão cansadas de, como nós já dissemos, de ser um ninguém. Então, a partir desse cansaço de ser pobres, rejeitadas, desprezadas, invisíveis, buscam uma relevância, um nome, um pertencimento. E isso não é demoníaco, é humano. O problema começa quando a identidade recebida substitui a identidade dada por Deus. Quando o sou amado é trocado por sou iniciado. Quando o tenho um nome é trocado por tenho um grau. Quando o símbolo deixa de apontar para o transcendente e passa a ocupar o lugar dele. Sob a ótica cristã clássica, isso é o que se chama de tentativa de autossalvação. Não é loucura, não é necessariamente pecado consciente. É uma estratégia espiritual alternativa. Em vez de esperar ser elevado pela graça, o homem tenta erguer-se por iniciação. Por isso, a postura cristã coerente não é acusar, nem demonizar, nem romper relações, é discernir e escolher. Ou eu sou cristão, ou eu sou outra coisa. E isso não é arrogância, é inteireza. No cristianismo não há dupla pertença, porque Jesus vai dizer, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao dinheiro, à riqueza, a mamon.
porque não há uma dupla fonte de identidade, não por desprezo aos outros caminhos, mas porque o centro não pode ser dividido. Ou você serve a Deus, do ponto de vista bíblico, ou você é com Deus, como Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Palavras de Jesus. E no fundo, essas pessoas não estão buscando poder, elas estão buscando descanso. E o Evangelho afirma algo desconcertante. Descanso não se encontra em graus, em poder, em riqueza, em chaves ou nomes ocultos, mas naquele que se esvaziou paradoxalmente para devolver sentido ao homem comum. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O cristão então não julga, ele ora, ele permanece, ele ama, porque entende que compreender o movimento da alma já é silenciosamente uma forma de intercessão.